Oi, meus queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que nós possamos estar lembrando que quem está conosco, quem nos defende, quem nos anima, quem caminha conosco é Deus. Ele não desampara nenhum dos seus filhos. Ele está sempre conosco e ele nos ajuda a vencer qualquer dificuldade. Nós não precisamos ter medo, porque o Senhor Deus, ele é poderoso, poderoso para nos ajudar e poderoso para nos guardar em toda e qualquer situação. Não existe nada que possa derrotar o nosso Deus, porque ele está acima de todas as coisas. Todas as coisas subsistem nele. Ele criou todas as coisas. Por isso, ele tem o controle de todas as coisas. O nosso Senhor Jesus, ele é fiel a nós e ele nos guarda e ele nos consola e ele caminha conosco em toda e qualquer situação. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quem nos garante a vitória é o Senhor Deus. Nós temos um espírito de vitória, um espírito de lutar, de levantar, de seguir em frente, não de ficar sentado chorando, lambendo as próprias feridas. O Espírito de Deus, ele nos anima. Jesus, quando estava lá no Getsemane, um pouco antes dele ser crucificado, ele suava gotas de sangue, de pavor pelo que ele ia passar. Mas ele orou ao Senhor e ele se reanimou, ele levantou e enfrentou tudo que tinha pela frente. Assim somos nós. Muitas vezes nós ficaremos tristes, abatidos, com medo. Mas o mais importante é nós buscarmos a Deus, levantarmos e enfrentar o nosso dia, enfrentar as dificuldades, enfrentar as tribulações, seja qual for ela. Jesus, quando esteve aqui no mundo, não foi nada fácil para ele. O tempo todo ele foi perseguido, ele teve que caminhar, ele teve que passar por tempestades. Tudo bem que ele tinha o poder de acalmar as tempestades, mas ele passou por tempestades. Nós também passamos por tempestade. Nós temos poder? Não, nós não temos poder de acalmar a tempestade. Nós não temos poder de nos curar. Nós não temos poder de trazer os nossos amados para Deus. Nós não temos nenhum poder. Mas aquele que habita em nós, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, o Senhor Jesus que disse que estaria conosco todos os dias até o final do século, ele tem todo o poder e ele nos ajuda a vencer. Sansão, quando ele foi preso pelos vamos ler lá, Sansão, a história de Sansão. Quando ele está preso pelos seus inimigos, eles o ferem os seus olhos, o colocam no meio do templo do Deus deles para prestar culto de agradecimento ao Deus deles, porque eles derrotaram Sansão. Sansão era ungido de Deus desde o ventre materno. Ele foi escolhido por Deus, ele foi mandado por Deus para que eles libertasse Israel
do jugo dos filisteus. Porém, Sansão desobedece ao Senhor. Grande parte da sua vida ele não dá bom testemunho de Deus. Ele desobedece, ele é preso, eles furam os seus olhos e ele é levado no meio do templo de Dagon para que fossem feita uma festa, né, ao Deus deles. Aí, ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Eles estavam se divertindo com a tribulação de Sansão, com a desgraça de Sansão. Eles falam assim: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e o que destruía nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia quando fizeram estar em pé entre as colunas. Isso está em Juízes 16, do 23 até o 31. Sansão foi levado ao templo para que todos pudessem fazer chacota dele e de Deus, porque eles sabiam que quem era o inimigo deles era Deus, e Deus usava Sansão. Quando eles capturaram Sansão, eles falaram: agora o nosso Deus é mais poderoso do que o Deus de Israel. E eles se divertiam, e eles fizeram uma festa. E aí Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão reconheceu que quem dava força para ele era Deus. Ele teve humildade de reconhecer. Essa humildade é que nós temos que ter na nossa vida. Quando as coisas estão difíceis, nós temos que entender que quem nos liberta é o Senhor. Quando nós nos afastamos de Deus, nós podemos ir até Ele, porque Deus não se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Mas nós podemos ir até Ele e orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos liberte, nos ajuda, nos dê força e nos ajuda a vencer. Sansão sabia que ele ia morrer aqui no meio do povo, porque ele vai derrubar, ele vai pegar nas colunas e vai derrubar toda aquela estrutura, vai cair em cima dele e de todo aquele povo que está lá. Ele sabia disso, mas ele teve a humildade de ir até Deus e pedir para que Deus lhe restaurasse a força, pelo menos mais uma vez. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, e com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em vida. Nós temos que também, como Sansão, ser humildes, ter humildade de reconhecer quando nós estamos errados, quando nós estamos procurando fazer as coisas do nosso jeito.
Sansão, ele teve a humildade de buscar a força no Senhor e teve a valentia de entregar-se como sacrifício no meio do povo, para que o povo de Israel fosse liberto do jugo dos filisteus. Então nós temos que amar a Deus ao ponto de ter humildade de reconhecer que o Senhor Deus é quem nos mantém em pé, e se preciso for, que a nossa vida seja ceifada para que possam ser salvas outras vidas. É claro que nós vivemos num país que a gente pode cultuar a Deus, mas existem muitos missionários, muitos cristãos espalhados pela face da terra, que estão vivendo em países que eles são perseguidos pelo amor de Jesus, por amor à sua palavra. Nós que estamos aqui e temos essa liberdade, nós temos que buscar viver e dar testemunho da palavra de Deus em tempo e fora de tempo. E orar por todo esse povo que está sendo perseguido por amor a Deus. Nós devemos viver o Evangelho de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja nos dando força, que o Senhor esteja nos dando fé, que nós não sejamos covardes, Senhor, mas que nós tenhamos espírito de luta, Senhor, espírito de vencedor, Senhor. Que nós tenhamos um espírito de lutar para que a tua palavra, Senhor, permaneça fiel em nossa família, em nosso país, no mundo que nós habitamos nesse período, Senhor. Louvado seja o teu nome, louvado seja porque o Senhor nos dá força, o Senhor nos ajuda a vencer. O Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa força e nós te agradecemos por isso. Nós confiamos em Ti e nós esperamos em Ti. Cura, Senhor, os enfermos, dê, Senhor, provisão a quem necessita. Ó Senhor, seja o Deus de cada um das nossas famílias, Senhor. Que todos da nossa família, da nossa casa, possam te servir e reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que sem ti, Senhor, nada pode subsistir. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É no nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Obrigada por ver o vídeo. Por favor, se puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o joinha.